Bem-vindos a mais um episódio do Ética Cast, um podcast de católicos, pelos católicos, para católicos. Meu nome é Bruno Maia e antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, peço encarecidamente que você, meu irmão, minha irmã, nos siga nas redes sociais, Instagram e TikTok Ética Oficial e YouTube Ética Cast, beleza? Antes também de eu apresentar, eu gostaria muito de falar a vocês de uma loja que está ajudando bastante a gente aqui do Ética, que é a loja LED Store Iluminação. É uma loja que vende iluminações, lustres, enfim, todas essas questões. E os donos é a Marla e o Fernando. Eles são pessoas boníssimas, estão realmente fazendo uma parceria aqui com a gente, pessoas extremamente católicas, empresários. Eles sempre ajudam igrejas que pedem doação ali, não é doação, mas empréstimo, né, de iluminação para alguns eventos. Então, são pessoas boníssimas e eu agradeço muito vocês, Marla e Fernando, por estarem nos ajudando aqui, beleza? Hoje nós vamos falar com o Cláudio Igor Jaratrelha. Ele é seminarista da Arquidiocese de Campo Grande e teve uma experiência única na Diocese de Borba, no Amazonas. Então ele foi para lá, passou um tempo lá e veio aqui para contar para a gente um pouquinho como que é esse meio da igreja, como que a igreja lida com os povos ribeirinhos, os povos originários, né, os indígenas, e toda essa questão de um local completamente diferente do nosso, e como que a igreja, nossa Santa Mãe, ela permanece nesses locais, com o trabalho que a gente faz lá, e a gente, quando eu digo, o corpo vivo da igreja. Beleza? Cláudio, muito obrigado por você estar aqui. Bruno, que alegria estar aqui com vocês nessa tarde. Sem dúvida, vai ser um momento de muita partilha, trazer essas experiências da Igreja da Amazônia, e desde já agradeço a abertura aqui do EticaCast para a gente estar trazendo essas questões tão importantes, relevantes para a igreja de hoje, né? Eu falo assim, a igreja que está no hoje e que precisa desse espaço também, e nós precisamos conhecer. Eu falo que isso é um dos primeiros pontos, nós conhecermos, aí nós vamos ter uma propriedade para falar, para partilhar e para até mesmo desmembrar e trazer luzes, mudanças, experiências, né? Que sem dúvida agregam muito hoje para a minha formação, mas sem dúvida para a igreja de Campo Grande no futuro bem próximo. Com certeza. Você já está próximo de ser padre, né, Cláudio? Como é que está o processo, assim? Então, já está em que etapa? Então, esse é meu 6º ano de formação, já sou formado em filosofia, iniciei ano passado a teologia. Legal. E aí fiz esse momento de pausa, foi um pedido meu a Dom Dimas, né? Uau. O meu bispo, arcebispo de Campo Grande. E aí ano que vem retorno para a teologia, aí tenho mais 3 anos de teologia, e aí quem sabe ali um estágio de 6 meses, aí já ordeno diácono e padre. Então 3 anos e meio, 4 anos aí, se Deus quiser, de formação. Mas nesse momento você está ainda em missão, você veio para Campo Grande de férias. Isso, uma férias e uma ordenação de um amigo no interior, agora nesse final de semana. E aí, agora retorno semana que vem, lá para Borba novamente, e aí encerro o ano lá, ainda tem festa do padroeiro, Cristo Rei, tem muito serviço por lá ainda. E, cara, antes da gente falar um pouco sobre a sua missão, como é que foi para você lá em Borba, como é que está sendo lá em Borba, não é que foi, né? Você ainda está em missão. Eu queria saber um pouco da sua vida, como é que você decidiu pela vida vocacional? Sim. Como que esse espírito de ser sacerdote, né, brotou em você? Foi algo que você sempre pensou ou simplesmente foi uma maturidade religiosa, doutrinária e etc? Sim. Foi? Cara, eu vim de uma família católica, né? Eu sou natural de Bonito, no interior do estado. Ah, você é de Bonito? Sou de Bonito. Então, uma família muito católica, batizado criança, uma família muito participativa na igreja, meus pais, propriamente. Então, sempre muito intensa, de servir mesmo, pastoral, realmente. E aí, logo cedo eu mudei para Campo Grande, enfim. Campo Grande, mudei para Bela Vista, voltamos para Campo Grande. E aí retornamos para Bonito, isso lá em 2013 para 14. Então, ali já estavam ali com uns 14 para 15 anos, pela meados do meu ensino médio ainda. E ali eu conheci a renovação carismática. Em Bonito? Em Bonito. Nunca tinha se passado na minha cabeça ser padre, e naquele momento também não. Eu só cito a renovação carismática porque ela é um ponto muito importante na minha caminhada, assim, espiritualidade principalmente. Então, conheci a renovação, terminei o ensino médio em Bonito e retornei para Campo Grande, aí já para estudar, né, fazer cursinho. Fiz cursinho, no outro ano passei em engenharia na Faculdade Federal, Mato Grosso do Sul, FMS.
Nisso eu já tinha namorado 2 vezes em Bonito, ali naquele fase do ensino médio, enfim. Desde pequeno era o contrário, eu nunca havia pensado em ser padre. Tinha sido coroinha ali com uns 10 anos, mas nunca havia pensado em ser sacerdote. Achava tudo aquilo muito bonito, mas eu acredito pela convivência com meus pais, principalmente, com a família do meu pai, né, a família paterna, aquele clima de Natal em família, Sim. todo aquele negócio, e a convivência com meus pais, principalmente, sempre foi muito boa, sempre foram exemplos muito grandes para mim, de família mesmo, de ser família, do cuidado, enfim, tudo aquilo que constitui uma família realmente. Eu sempre quis ser pai. Foi o contrário, né? Eu nunca quis ser padre, mas sempre quis ser pai. Tá certo. Então, na minha cabeça era fazer ali a engenharia, que é algo que eu gosto muito, ainda gosto, né? Não terminei, mas é a área que eu gosto muito, a administração, a parte dos cálculos, é algo que me encanta muito. Então, para mim, na minha cabeça era formar, ter uma namorada, já tinha, né? Casar e ter filhos, enfim. O normal, vamos dizer assim, da grande maioria dos católicos. Só que nesse processo, ali, 2018, na verdade, se eu não me engano, foi 2016 ou 2017, eu comecei a servir o grupo de oração, que é diferente, né? Uma coisa é você ir participar, e por um acaso, assim, que eu já vejo a ação de Deus ali, precisou de um músico em um grupo. Legal. Ah, você toca? Toco e canto também. Bem malemal mesmo, não é nem humildade. Mas é bem, assim, só cumprindo tabela. Mas, ok, Deus usou daquilo ali. Aí eu entrei mesmo de cabeça no grupo de oração. Então, imagina, a vida bem corrida. Eu trabalhava junto com meu pai na empresa. Então, de manhã à tarde estava na faculdade. À noite, grupo de oração. E naqueles horários, mais ou menos, eu ajudava meu pai na empresa dele, de engenharia também. Então, naquele meio, vem surgindo, eu falo resumidamente em que um sentimento de eu não estou fazendo, parece que falta alguma coisa, né? Vou aprender lá na filosofia depois o sentimento de completude. Parece que eu não estou completo. E eu olhava para o meu meio, para meus dias, a semana, a organização, e eu falava, não tem onde encaixar mais. Eu via a namorada 1 vez por semana só. Ela estudava também, trabalhava, então era muito corrido. Eu falava, como assim? Será que eu vou ter que tirar o tempo da namorada e fazer outra coisa? Não conseguia entender, de certa forma, muito bem isso. E aí conversei com ela e conversei com um padre. E o padre falou, isso para mim é sinal claro vocacional. Porque se você tem uma vida muito ocupada, está faltando alguma coisa, pode ser sintomas de vocação. Ele brincava comigo. Entendi. E aí eu busquei primeiro rezar. Você pode falar quem é o padre? Padre Bruno, César Capistrano. Padre Bruno, sim. Ele está atualmente... Hoje ele está de formador no Seminário Maior. Isso, Seminário Maior Maria Mãe da Igreja. O seminário onde eu morei ano passado e com a graça de Deus vou morar ano que vem também. Então, o Padre Bruno é da minha paróquia de origem. Inclusive, vem da renovação carismática também. Então, já tem toda essa ligação, né? A hora que eu falei no grupo de oração, já me jogaram já pro Padre Bruno propriamente. Então, nesse processo, eu falo pra namorada, então vamos terminar. Falei pra ela, vamos terminar porque eu quero discernir a minha vocação. E namorando, eu não ia conseguir discernir, eu ia sempre pesar pra um lado, né? Eu falava assim, se for pra me namorar realmente, a gente volta, tá tudo bem, vamos seguir, ver se é realmente isso. No começo era até engraçado, que ela não entendeu muito bem, né? O processo foi... não vai entender. Não. Ela era católica também, praticante também. E aí, nisso, eu discerni com uma pessoa. E tem uma pessoa muito especial no meu processo de discernimento, que é um pregador da renovação aqui do Mato Grosso do Sul, lá da minha paróquia, o Cláudio Alves, meu xará. Então, o Cláudio Alves, ele me ajuda muito nesse processo, porque lá em 2004, 2003, 2004, ele ajudou o Padre Bruno a discernir a vocação. Uau. Olha que legal. Então, ali quase 15 anos depois, para mais, né, 16 anos depois, ele aparece um Cláudio na vida dele e a gente faz esse processo de discernimento também. Então, o Cláudio me ajudou muito nesse processo. E é engraçado porque eu falo que com Deus, a minha relação com Deus, sempre quando eu pergunto, peço alguma coisa, ele é muito rápido na resposta. Ele não me enrola. Em 1 mês e meio eu tinha certeza da minha vocação. Em 1 mês e meio. A gente começou com uma novena ao Espírito Santo e encerramos com uma novena a Santo Stanislau de Kotska. Não é conhecido no Brasil. Ele é padroeiro da Polônia. É um santo, assim, jovem, jesuíta, né? E estava no caminho para ser jesuíta. Eu mesmo conheço. Faleceu muito jovem, né? Só contando um pouquinho a história de Santo Stanislau. Sim. Faleceu muito jovem, mas enfim, era um jovem muito rico, que queria ser padre, fugiu de casa, literalmente fugido, entrou na Companhia de Jesus, né, nos jesuítas, e ali, no processo formativo dele, acabou tendo uma doença e falecendo muito cedo.
Então, essa história, resumidamente, de Santo Stanislau, que é o meu padroeiro, falo da minha vocação, eu devo muito a Santo Stanislau. Então, o Cláudio me ajudou nesse discernimento. Então, um mês e meio, encerramos com a novena de Santo Stanislau. Santo Stanislau derramou, com a intervenção dele, sinais claros para mim vocacionais. Então, através dessa espiritualidade carismática, fui falando com intercessores, mas a gente sempre falava assim, reza pelo Cláudio. Ele precisa tomar uma decisão, um negócio assim. Ninguém me conhecia, muitos intercessores nem sequer me conheciam. E aí foi uma enxurrada de visualizações, aí logo, lógico, né, numa espiritualidade carismática, vários sinais que Deus foi dando através dos outros e para nós, que era realmente o que Deus queria. E aí em 2018, ali mais ou menos metade do ano, eu lembro que o chamado mesmo aconteceu no dia de Corpus Christi, gravei, e depois fui descobrir que é o dia da visitação de Nossa Senhora, dia 29, agora fugiu, só porque eu falei que eu sabia. 29 ou 31 de maio. É dessas duas datas. E ali Deus confirmou realmente. A partir dali eu já fui muito mais tranquilo. Até para os encontros vocacionais, já sabia, tinha consciência daquilo fazendo. E o Padre Bruno acompanhando, sabe? Entendi. Então foi muito legal. O Padre Bruno brinca que ele se viu muito em mim, né? No processo dele, tudo aquilo que eu fazia. Mas uma curiosidade, assim, não precisa falar, tá, Cláudio? Fala o que você quiser. Sim. A sua família, ela tem uma condição financeira boa. Sim. Sim, estável, vamos dizer assim, estável. Uma classe média, como a gente entende, talvez. Entendi. Uma classe média. Isso é interessante, porque eu acho que quando a pessoa ela tem uma classe nasceu num berço, graças a Deus, com a graça de Deus, num berço favorável, e ela fala, não, eu não quero, eu vou ser padre, né? Sim. Fazer enfim, já é um ponto muito favorável, ao meu ver, sabe? Porque certa vez eu estava na cidade de Maria, lá em Barretos, e eu conheci alguns rapazes que eram seminaristas, em algumas ordens religiosas, congregações. Eu achei interessante que, assim, na conversa que eu tinha com eles, pessoas muito humildes, sim, sabe? Vieram, assim, realmente muito humildes, e que estar ali, assim, ter um quarto, a humildade era tamanha, Cláudio, assim, eles estarem ali, ter um quarto com comida, já era algo grande, sim. o grande, entendeu? Sim. E isso me chamou muita atenção. Eu falei, cara, que coisa, né? Até fiquei impressionado com o trabalho da igreja com relação a isso. Mas também pegar, por outro lado, seminaristas que tenham condições e abrem mão para ser padres, é algo muito bonito, muito louvável, porque realmente, assim, é abrir mão do mundo, né? Sim. Mas aí, beleza, aí você decidiu pelo seu discernimento, pela sua vocação, e aí você já foi direto, você decidiu ser da arquidiocese, você nunca fez experiência em alguma congregação, não. nada. Não, eu acho que pela espiritualidade, né, que se tem. Cada congregação tem a sua espiritualidade, seu modo de ver, e eu sempre gostei muito, algo que sempre me chamou, né, não é o principal, mas são coisas que nós vamos prestando atenção no processo. Sempre achei muito bonita a batina, né? O significado, o próprio clésima, o significado, né, de ser um representante de Deus claramente, visivelmente, né? Então isso sempre foi muito belo para minha vocação e no meu processo de discernimento, tanto que o Padre Rosnei, que já passou por aqui, foi muito importante no meu discernimento, foi meu primeiro reitor do seminário. Então tenho um apreço, um carinho muito grande pelo Padre Rosnei. E ele, né, sempre usando a batina, isso até dentro do seminário. Sim. Era raro ver o Padre Rosnei sem batina dentro do seminário. E é o que nós morávamos com ele, né? Lógico que isso não é essencial, mas são coisas que Deus usa dessas coisas para nos atrair, né? Então, eu já sempre optei pelo ser diocesano, pela missão, que eu já entendi logo, o Padre Bruno me ajudou muito nisso, né? A missão do Padre diocesano, que é o colaborador direto do bispo, que está ali, né? Bebe do ministério do bispo para poder exercer o seu ministério. Então, isso para mim sempre foi muito, muito belo. E eu não me identificava. A minha paróquia é palotina. Eu não me identificava tanto com o carisma deles, mas enfim, conheci padres salesianos, redentoristas, e parece que sempre me voltava o olhar para o ser diocesano mesmo. Legal. Então é algo que desde o começo, assim, e o Padre Bruno, sem dúvida, me incentivou, me ajudou muito nesse processo. E seus pais com relação a esse processo, foi tranquilo? Cara, foi bem engraçado, porque meu processo vocacional, desse momento de oração com o Cláudio Alves, meus pais não sabiam. Ninguém sabia, só eu e o Cláudio. Nós fizemos meio que um
um trato ali, Combinado. um combinado. Porque é algo muito complicado. Infelizmente, as pessoas, por vezes, acabam julgando muito, enfim, né? Então, eu falei, Cláudio, vamos fazer só nós dois e aí vamos ver o que Deus vai falar. Então, eu sentei com meus pais numa mesa do almoço, logo depois do almoço, e falei, hoje eu já tenho certeza, eu estou num processo de discernimento, que eu quero ser padre, e muito mais. Deus quer que eu seja padre, né? E aí foi o que eu falei para eles, eu coloquei para eles. Foi um momento de choque, assim, porque eu sou sanguíneo. Não sei se você conhece os temperamentos. A gente chamou a doutora Flávia, Ah, que ela então falou tá. só sobre os temperamentos. Eu sou sanguíneo. Então, o sanguíneo ele é muito estável. E meus pais me conhecem muito bem. Eu já fiz todo tipo de esporte, você pensar, luta, natação, enfim. De tudo um pouco eu já fiz. Então, meus pais, eu acho que a primeiro momento, acharam que era fogo de palha. Sei. Até porque eles não acompanharam o processo, né? Uhum. E sinais. Eles foi vendo depois, assim, com eu conversando, enfim, tudo mais. Então, da minha mãe eu vi uma reação emotiva. Chorou na hora, enfim. Tem todo o meu processo de vida também, enfim, bastante complicado, gestação e afins. Então, o lado da mãe é emotivo. E o do Eu acho pai... muito engraçado, porque você acha que é o terceiro seminarista que vem aqui. Eu sempre faço essa pergunta em relação aos pais. Cara, a Sim. mãe é sempre... É padrão. Nossa, é padrão. Todas... começa a chorar. Exatamente. Foi essa a reação. Uhum. E o pai, eu já falei que meu pai sempre é mais... Eu puxei esse lado extrovertido mais do meu pai também. A mãe é um pouco mais séria. Mas o pai, eu brinco que pesou no bolso a primeiro custo. Eu falo, ele tinha investido no ano passado, retrasado, 2015 ou 16, fiz um cursinho muito caro em Campo Grande, pré-vestibular. Então, ele investiu muito financeiramente. Entendi. Aí a faculdade foi o orgulho deles, né? Eu entrar na engenharia. Então foi um baque pro meu pai nesse sentido, mas meus pais aceitaram muito rapidamente. Em nenhum momento eu ouvi dos meus pais, só do meu pai naquele primeiro momento. Por que você não termina a faculdade primeiro? Sei. Eu ouvi isso também do Padre Bruno, né? Mas isso foi normal, né? Tu imagina, você tá na faculdade, se preocupam com isso. Aí eu falei, eu não quero. Porque eu sou muito, acho que é muito de mim, assim, decisivo. Então, se há algo que tem que se fazer, e eu tenho certeza daquilo, não tem problema, eu compro a briga que for precisa pra fazer aquilo que você tem que fazer. Legal. Eu nunca tive problema com isso na minha vida, assim. Então, essas foram as reações, mas foi muito engraçado. Hoje eu converso, brinco com eles, assim, né? Mas é muito engraçado. E o meu irmão, um choque. Eu falo que dos três, quem sentiu mais foi meu irmão. Meu irmão é mais velho, 4 anos mais velho. Mas só que, tipo assim, nós temos uma ligação muito forte. Tanto que mesmo nas possibilidades, né? Você falou da vida financeira, nós tivemos em Bela Vista, meu pai muito bem empregado, em Bonito, enfim, muito, muito bem empregado. Casas enormes, e eu e meu irmão sempre dividimos quarto. Tava até comentando com ele essa semana. Eu falei, né? A gente nunca teve quarto separado. Aí ele falou, não, nunca tivemos. Entendi. Mesmo quando nós tivemos casas enormes, sempre quarto juntos. era o mesmo. Muito, muito juntos. Então ele sentiu muito. Mas quero ver não, né? Não, exatamente. Ainda mais nos primeiros anos, que você tem que ficar, não pode sair. Sim, É difícil. Exatamente. E assim, beleza. Aí você entrou pro seminário. E aí, por que Amazonas? Por que você chegou pro Dom Dimas e falou assim, Dom, me mande pro Amazonas, quero ter uma experiência no Amazonas. Eu brinco com ele, falo que é culpa dele mesmo. Ah, é? É culpa dele. 2020 nós tivemos uma missão na Amazônia. Então imagina, 2019 eu propedeuta, primeiro ano do seminário. Perfeito. Todo aquele gás do seminarista novo, né? Aí, já no começo do ano nós descobrimos que nossa missão de final do ano, na verdade seria no início do outro ano, 2020, né? Seria na Amazônia. Nós, como seminaristas, sempre fazemos 2 missões. Uma em julho, nas férias, uma em dezembro, nas férias também. A missão do meio do ano, normalmente, na cidade, ou seja, na área urbana de Campo Grande. E a de final do ano, também na cidade, mas numa paróquia, numa comunidade que faça também no interior, nas fazendas, nas chácaras, nós visitamos essas realidades. A daquele ano, 2020, no caso, que seria de 2019, final do ano, que adiou para 2020, em janeiro, foi na Amazônia. A missão Abadia. Então, nós fomos em 33 missionários para lá. Foi uma missão enorme, com um custo bastante elevado, mas, enfim, uma missão muito bem planejada e pensada. Agora, você imagina, né, para um jovem que acabou de entrar no seminário, foi minha segunda missão como seminarista, na Amazônia já. Então, eu conheci essa realidade em 2020. Entendi. Em janeiro de 2020. Já deslumbrei de tudo aquilo que a Amazônia tinha para oferecer a igreja, conhecer a realidade ribeirinha, enfim. Nós ficamos em missão, só para você ter uma ideia, naquela época, 15 dias em missão no Rio.
Então, dormindo no barco, sem internet, sem luz elétrica à noite. Uhum. Então, a realidade... Completamente diferente. Vivenciando mesmo já a realidade da missão mesmo. Então, ali foi apaixonante pra mim. Uhum. Foi, vamos dizer assim, eu brinco amor à primeira vista. Uhum. Porque eu sempre fui muito aventureiro por si só. Então, aquilo ali pra mim foi uma das maiores aventuras que eu vivenciei. Com experiências belíssimas, marcantes na minha vida. Uhum. E ali, quando eu voltei, 2020 mesmo, nós sempre temos a conversa com o bispo no começo do ano. Eu falei, Dom, eu vou voltar pra Amazônia um dia. Pode ficar tranquilo, eu falei pra ele. Eu até brinco com ele depois, quando eu fui conversar, eu falei, né, o senhor achou que era fogo de palha, né, Dom? Que era ali só a emoção da missão. Mas aí pedi pra ele esse retorno pra lá. Mas é só um estágio, né, Cláudio? É só um estágio. Tá, você vai voltar pra cá. Retorno Você pra não cá. vai inventar moda, hein, Cláudio? Mas é legal que nós temos nós temos um projeto, a igreja no Brasil tem um projeto chamado Dioceses Irmãs. Uhum. Então, a nossa diocese irmã é Borba. O que isso significa? Ah, que legal. Então, isso tem várias dioceses que fazem isso no Brasil. Normalmente, dioceses maiores, melhor estruturadas financeiramente, com maior quantidade de padres e seminaristas, por exemplo. Sei. Ou seja, melhor estruturadas como um todo, colaboram com outras dioceses. Então, até esse ano, nós tínhamos um padre lá no Amazonas. Devido a uma situação, ele teve que fazer um retorno para cá, colaborar aqui. Certo. E aí eu continuei lá. Então, já é uma parceria, vamos dizer assim, das igrejas. Entendi. É normal que se tenha um padre nosso lá em missão mesmo. Mas eu tenho que retornar por causa do processo formativo mesmo, né? Entendi. Então, é um caminho normal. Fiz essa experiência, Uhum. retorno para cá pro processo. Mas é fantástico. A realidade lá é linda demais. Muito, muito bonita mesmo. Se você tiver foto, vídeo Sim. e tal, você me manda, que a gente vai Sim, poder sim. jogar aqui na imagem e tudo lá, Pode para as deixar. pessoas irem vendo um pouco da sua experiência lá. Sim, Até porque vocês lidam muito com ribeirinhos lá. sim. A realidade da diocese basicamente é essa. Aham. O espaço territorial Uhum. da diocese, ele engloba muitas cidades, mais de uma cidade, Mais de uma cidade. mas não, é que eu digo, não sei se eu soube me expressar. Uhum. Eu digo, o espaço territorial é tão grande o suficiente ao ponto de que as pessoas não conseguem ir na igreja. Como é que Sim. funciona isso aí? Cara, isso é bem interessante, é bem legal. Então, Borba hoje se constitui por quatro cidades, propriamente. Vindo de Manaus, vamos lá. Nova Olinda, aí nós passamos por Altazes também, que está ali perto. Nova Olinda, Altazes, Borba, que é a sede, e Novo Oripuanã. Poucas cidades, por exemplo, Campo Grande, até Campo Grande mesmo tem mais cidades que isso, né? Arquidiocese de Campo Grande, Sei. Bandeirante, Jaraguari, Corguinho, Isso. Rochedo, Uhum. enfim. Só que lá nós temos uma questão. Nós não temos estradas. Entendi. O único local de acesso a estradas, por exemplo, Manaus, você consegue chegar a Altazes, pegando balsas, tem um processo com estradas, beleza. Mas você não consegue vir de Manaus a Altazes somente por estradas. Uhum. Você tem que pegar balsas, tem um processo. Então, a Amazônia, qual o principal desafio para a Amazônia? Se chama distâncias. Uhum. Só para você ter uma ideia, de Borba a Manaus são 157 quilômetros, se eu não me engano. Eu demoro um dia de barco, 22 horas, para vir de Manaus até Borba. Uhum. Eu brincava com o Dom Zenildo, né, que é o bispo de lá. Dom, 22 horas eu atravesso com muita sobra o estado todo, Mato Grosso do Sul. Lógico. Nós saímos lá de Corumbá e viemos aqui pro sul do estado, talvez, sei lá, 10, 12 horas de Com carro. certeza. E aí você vai falando de 22 horas para você vir de Manaus, e aí eu sempre observo, Manaus é próximo de Borba. Nós não estamos distante de Manaus, que é o polo de tudo, né? Uhum. Só para você ter uma ideia, Manaus tem 2 milhões de habitantes. A cidade maior, que aí vai entrar Parintins, Manicoré, Coari, cidades polos. A segunda maior, que é Parintins, tem 100 mil habitantes. Uhum. Então é muito desproporcional esse negócio. Uhum. Então, o católico, de modo geral, que mora na cidade, ok. Por exemplo, Borba tem 3 paróquias. Então, o católico de Borba, que mora na cidade de Borba, ele consegue ir à missa. Tá bem atendido. Está bem atendido, tem padres, tem missa, tem confissão, tem unção dos enfermos, enfim, os sacramentos para a cidade é bem atendido. Perfeito. Para o interior, não.
Uhum. Então, tem ali comunidades que pertencem a alguma das 3 paróquias. Vou falar da onde eu estou, né? Paróquia de Cristo Rei, em Borba. Tem 9 comunidades ribeirinhas, que não, na verdade não são ribeirinhas, são indígenas, Uhum. que nós não conseguimos atender esse ano, por causa da parte financeira, tudo mais, Sei. né? Tem a questão da seca e da cheia, lá também tem esse movimento. Uhum. Então, foi bem complicado nesse sentido. Esse povo não foi atendido em nada esse ano, infelizmente. Uhum. Então, nós não conseguimos chegar lá com uma comunhão, nós não conseguimos chegar lá com uma catequese, nós Mas nem não... com diácono permanente, não consegue? Leva lá, faz uma missa lá uma vez por mês. Se dá, só que aí tem outras... além das distâncias, né? Há uma parte financeira que é muito complicado, Entendi. entendeu? Até o deslocamento, né? pra chegar. Deslocamento. Então, nós estamos falando ali de 20, quase 30 quilômetros da onde nós estamos até o porto do Mapiá, nós falamos que é a estrada que leva ao Mapiá, que é o porto, ali basicamente da região, daquela região. Do porto até a última comunidade, pra você ter uma ideia que nós atendemos, são 8 horas de lancha. Não é uma lancha que vai devagar, é uma lancha rápida. Se for com um barco pequeno mesmo, que é o mais comum da região, são 12, 13 horas de barco. Entendi. Então, as distâncias são muito grandes. Você tem o preço do óleo diesel, por exemplo, que vai para os barcos altíssimo. Então, nós temos um problema estrutural, financeiro e de pessoas. E de pessoas. Quer mais café? Eu aceito. E, cara, mas assim, Cláudio, no que importa como a igreja lida com isso aí, Sim. né? Como que ela efetivamente ajuda, faz um trabalho de caridade, essa questão social, e como que isso é visto lá pelo povo lá. Uhum. Tá lá necessariamente. Porque a gente tem uma visão muito daqui, sabe? Eu tenho uma visão muito... faz um trabalho, leva a Eucaristia, os sacramentos, etc. Ou até mesmo faz um trabalho social, a igreja chega tem um braço onde o Estado não tem. Sim, sim. Né? Quem faz muito isso são nossos irmãos protestantes. Sim, isso sim. muito bem, né? Pra lá não sei também. se vocês lidam também com... Tem muito protestante lá, Muito. faz esse trabalho, como é que é? Muito. Então, aí tem... A igreja faz, logicamente, dentro das suas possibilidades, muita coisa mesmo. Nós temos ali o pessoal dentro da cidade, da Basílica de Santo Antônio, eles visitam constantemente. Eles também têm, mas aí a comunidade deles não são indígenas, são ribeirinhas. Eles atendem todo final de semana. Lógico, tem uma estrutura maior, tanto financeira quanto de pessoas, para isso. Mas há sim uma organização muito grande. Inclusive o próprio bispo, o Dom Zenildo, apoia totalmente, financeiramente, com pessoas, enfim. Eu falo que talvez ali no Cristo Rei houve uma falha de organização, mas há sim sempre a possibilidade disso. A pessoa, você falou dos diáconos permanentes, nós temos 3 na nossa paróquia. É uma paróquia muito grande, tanto pastoralmente quanto de extensão paroquial mesmo. Sim. Mas nós temos 3 bons diáconos que trabalham muito, colaboram muito conosco. Eu até brinco com eles, eu quase não celebro a palavra lá, né? Posso receber os ministérios do Dom Zenildo, a nível pastoral, né? O Acuritato, o Ministério de Leitor, o Ministério da Bênção, também para esse serviço. Mas eu deixo para os diáconos, dado que é uma função mais direta deles, né? Então tem sim essa ajuda da igreja. O que eu falo que é legal lá? Legal porque eu falo a diferenciação, né? Há um sentido de ser igreja diferente do nosso. Por exemplo, as comunidades se sustentam, e nós temos que entender que lá é um povo muito antigo. A cidade onde eu estou tem mais de 300 anos de existência. É uma cidade pequena, não é uma cidade grande, 40 mil habitantes. Então, o sentido do ser igreja é estranho falar isso, mas ele não está ligado necessariamente ao sacramento. E para a gente aqui, na nossa realidade, está. O ser igreja aqui está ligado ao sacerdote, está ligado ao propriamente ao sacerdote, aos sacramentos. Lógico, aos sacramentos. Sim. Lá não necessariamente. Por quê? No processo de evangelização se passou os barcos. Ali teve uma influência muito forte da terceira ordem regular, né? Os freios franciscanos, os frades. E se evangelizou aquele povo. Então você anda 10 horas de barco, chega numa comunidade, tem uma senhora de 70, 80 anos que reza a ladainha em latim e que reza o rosário. Mas tá zoando. É sério. E é muito bonito isso, porque isso foi de uma experiência de 2020. Nós ficamos assim, é muito bonito.
Lógico, né? Aquele latim todo, vamos dizer assim, fora da pronúncia, né? Com Ah, aquela... Imagina, você vai cobrar uma isso de... língua morta, você não quer cobrar a pronúncia de língua morta, né? Exatamente. Então você vai... Não tem nem como o cara saber. Não, né? exato, porque, tipo assim, meio que os freios ensinaram ali rapidão, deixou uma folhinha pra você acompanhar, tá tudo bem. Então se reza a ladainha, se reza o terço, às vezes em latim ainda. É lógico que hoje em dia já menos, né? Uhum. Entre aspas, foi se perdendo um pouco isso, mas é muito forte. Então há a ligação com o padroeiro da comunidade. A festa do padroeiro é algo enorme, fora de noção para nós até. Uhum. Os padroeiros lá são muito fortes. Há uma devoção muito forte, o povo de muita fé. Você quer dizer que assim, a igreja para eles, isso eu tô errado, tá? Pelo que eu vou entender, é uma questão meio cultural, Sim, meio costumeira. sim, digamos costume, assim. sim. Não é nem... Porque para mim é uma visão bem distorcida da que eu tenho de Exato. igreja. Exato. Sim, completamente diferente. Sim, mas aí eu falo assim, por que é assim, Cláudio? Porque nunca teve padre. Uhum. Entendeu? Mesmo os padres primeiros, eles passaram evangelizando. Perfeito. Entendeu? Foi um processo de evangelização mesmo. Ali de batizar o povo, de ensinar um pouco da fé católica e ok. Porque não tinha como ficar. A Amazônia é enorme. Uhum. E eu estou num pequeno território dela, que já é enorme por si só. Para eu atravessar dos dois extremos, eu vou gastar quase um dia de barco também. Uhum. E eu estou falando das cidades polo, né? Das paróquias mesmo, das sedes. Se eu for falar mesmo de... Só para você ter uma ideia, quando nós fomos lá, em Novo Oripanã, numa cidade, fomos em 2020, nós subimos de barco até a última comunidade daquela paróquia, 28 ou 30 horas de barco sem parar. Uhum. Chegamos na última comunidade. Naquela comunidade fazia 17 anos que não ia um padre. Nossa. Aí voltamos naquilo. Só pra gente abastecer o nosso barco pra sair de Novo Oripanã, foram quase 10 mil reais de diesel. Nossa. Aí você começa a entender, Entendi. construir o processo de você entender que a igreja não tá ligada necessariamente, a igreja na Amazônia, ao sacramento. Uhum. Ela tá ligada à devoção. E não, isso não é ruim. Para a igreja de lá, isso não é ruim. Lógico que agora há um processo, um caminho no qual Dom Zenildo encabeça muito fortemente isso, de evangelização concreta. Eu tenho que levar catequese agora, eu tenho que levar a possibilidade da celebração da palavra, da Sagrada Comunhão, entendeu? Então aí há um caminho que nós estamos trilhando juntos de construir isso. Mas é uma igreja totalmente diferente. É tipo assim... São polos, assim, extremos. Mas por conta disso, acaba tendo muita questão de, tipo, dupla religião, assim. Os povos lá, meio que assim, sou católico, mas também, sei lá, frequento uma outra igreja pagã, algo assim. Existe isso lá ou não? No sentido mais, nós perdemos muito espaço. Isso é um reconhecimento nosso. Não, porque quando você fala assim, que a devoção não é o sacramento em si, que mantém, que é a representação da igreja lá, Sim. dá a entender que eu sou devoto à igreja católica, mas também é outra coisa. Porque se eu tenho este costume dado pela igreja, Sim. eu também tenho este outro costume dado por outra coisa. Igreja, outra igreja, outros deuses, né? Sei lá. Eu particularmente nunca encontrei isso, propriamente isso, né? Mas há um processo que passou ali, porque as igrejas evangélicas, protestantes, ela tem um poder aquisitivo muito maior que o catolicismo, de modo geral, assim. Com certeza. Ainda mais na região. Eu falo provavelmente, né? Lógico, sempre as opiniões partindo da região ali onde eu estou convivendo. Então, houve-se missões deles também que arrebanhar. Nós perdemos muitos fiéis. Pela falta da presença, que é praticamente inevitável, por um lado, porque não tem quem. É basicamente isso. Nós não temos quem mandar. Então, mas é óbvio, uma pessoa entendeu? que você demora 30 horas para ver 17 anos sem nenhum padre passar lá levando a Eucaristia. Sim. Aí chega um pastor e fala assim, não, é isso aqui, tá tudo certo, não precisa de sacramento não. Exato. Pô, entendeu? Exato, é nessa leva na ladainha. É justamente nessa pegada que aconteceu. Entendeu? Então não há muito, vamos dizer assim, naquilo que você trouxe, né, trazer a palavra, não há muito sincretismo nesse sentido, de dupla participação, alguma coisa do tipo. A perca mesmo, infelizmente. Há muitos católicos que se
converteram, entre aspas, às outras religiões. Uhum. Então, há esse processo, infelizmente. Dos povos originários, que são os índios, Sim. como é que funciona a concepção católico, ser católicos para eles, com o costume e cultura deles? Sim. No sentido assim, eles creem em outras coisas, né? Sim. Algumas etnias aqui de Mato Grosso do Sul dizem que a mãe é a terra, né? Sim. É a mãe. Sim. E lá, como é que eles lidam com isso? É engraçado, né? Porque eu estudei, eu sou formado em filosofia. Você olha assim, há uma necessidade do ser humano de buscar o transcendente. Então, vamos traduzir calma aí, né? Não, então, a necessidade... Mas a necessidade, vamos lá. Até ruim na cadeira. A necessidade do ser humano. Nós, Uhum. aí nós há uma necessidade de sair, de buscar uma coisa que vai além do material. Que vai além daquilo que nós conseguimos ver, sentir, enfim. Além dos sentidos, basicamente. Metafísica. Com Metafísica. certeza, Eu vejo isso, né? E aí já é uma observação muito minha, uma leitura minha. Nos povos originários, nos indígenas, nós vemos muito isso. Então, você falou, né, da Mãe Terra. O que é a Mãe Terra? Deu uma polêmica enorme com o Papa Francisco, quando ele lá em Roma levou a imagem da Pachamama. Pô, isso aí Isso é polêmica enorme. Isso deu uma guerra crítica ao Papa Francisco. Mas, em resumo, aqui eu não vou... Você é seminarista, nem fala dessas coisas, nem Mas- esse mérito aí. Cara. Mas o que é? Basicamente, só pra gente entender. Aqui não há uma acusação ou concordância. Sim, com certeza. Nesse sentido. Claro. Mas a Pachamama é o quê? Para o indígena, para o povo originário de modo geral. A Mãe Terra. A Mãe Terra. A Mãe Terra. Então, o que eu olho, consigo observar hoje, né? Lógico, pela formação filosófica também, mas humana, antes de tudo. Ele buscou naquilo que ele tinha. Quem é Tupã? Se nós compararmos, logicamente, as devidas proporções, Tupã é o Deus Criador. Quem é Deus Criador para nós? Deus Pai. Para o indígena é Tupã. É o Deus que cria tudo. Mas aí, só para eu entender, Tupã, eu não conhecia Tupã, A expressão. Tupã, no caso, porque também muda de etnia para etnia, Sim, correto, sim. né? Uhum, sim. Então, As nomenclaturas, mas o sentido quase sempre é o mesmo, se você observar. Não sabia. Sim. Sabia disso. Por isso que eu volto naquilo. Há no ser humano a necessidade do transcender. Uhum. Então eu preciso transcender. Lógico que eles não têm a informação que nós temos, a catequese que nós temos. Então eles olhavam para o sol, me ilumina, é o Deus Sol. Uhum. Eu olhava para a lua, que me ilumina à noite, nós sabemos que não é necessariamente isso, mas é o Deus Lua, vamos dizer assim. Uhum. Eu olho para a árvore, eu olho para a nascente, olho para tudo, e aí eles foram colocando como se fossem deuses ali. E a gente sabe que há um processo de criação, Claro, enfim, entendi. através da catequese. Mas, de modo geral, por exemplo, em Borba, não há, há a presença do povo originário, por exemplo, na minha paróquia, essas 9 comunidades no interior, no Mapiá, que eu já comentei, são de povos originários, são de indígenas mesmo. Mas, Cláudio, mora na beira do rio, são ribeirinhos. Há uma distinção muito grande para nós. Há o ribeirinho e há os indígenas mesmo. Então, ali há formações, grupos indígenas ali, de uma mesma etnia, mas eles estão ali presentes. São aldeias. São aldeias. Ali você vê ainda a presença de ocas. Certo. Sim, as casas mais parecidas com os ribeirinhos são aquelas casas erguidas do chão, estrutura de madeira, sempre estrutura de madeira. O material de construção lá é muito caro, então o que eles têm a perder de vista dentro da floresta é a madeira, né, em si. Então você vê muito isso, essa presença, mas, por exemplo, mais para dentro da Amazônia, que eu falei, nós estamos no centro dela, mas numa região muito grande, próxima a Manaus. Sim. Mais para dentro ainda nós temos em algumas dioceses povos isolados. Nós temos aldeias na Amazônia hoje isoladas, que não tiveram contato nenhum conosco. Inclusive, nos matam quando nós vamos tentar evangelizar, né? Entendi. Nós temos casos de, não lembro qual congregação, enfim, mas há evangélicos que foram tentar fazer um processo com os indígenas isolados. Atualmente? Atualmente, isso recente, foi 5 anos atrás, se não me engano. Entendi. Também recente. Então naquela região lá. Não, aí fica mais pra dentro, um pouco mais isolado, sabe? Um pouco mais longe. Que nem eu falei, nós estamos muito próximo da capital. Estamos apenas um dia. Entendi. Apenas um dia, mas eu tenho um amigo, foi a serviço. Nem foi, enfim, do interior do estado aqui, foi a serviço lá. Ele tá há 7 dias de Manaus, ele tá no Amazonas, há 7 dias de Manaus, divisa com a Colômbia já.
Agora você imagina, um dia não é nada perto de 7 num barco. Sei. É, Então, são realidades e realidades. entendi. Mas os indígenas que se converteram, eles efetivamente se converteram. Sim. Ou eles se convertem e ao mesmo tempo, alguns costumes relacionados a deuses, eles não largam. Cara, Você entendeu o raciocínio? Sim. São muitas realidades. Há alguns que se converteram ali, os avós, os bisavós, e deixaram totalmente, mas o problema não é, no termo não, nem seria problema, mas a questão é uma questão cultural. Quando nós falamos de religião, para nós, civilizados, né, como nós nos colocamos, é uma questão muito fácil de se dividir. Nós conseguimos nos identificar o que é cultura, apesar do cristianismo estar intermeado na nossa cultura, né, e o que é religião, cristianismo de modo geral. Sim. Eles não têm como. É tudo muito vinculado. É tudo muito junto. Então o processo é muito mais difícil de você fazer uma desconstrução e, na verdade, nem é isso que a igreja no Brasil quer hoje. A CNBB nos propõe um processo, quando nós falamos de enculturação, é justamente isso. Eu pegar aquilo que já faz sentido para nós, quando eu trago Tupã, Deus Criador, nós sabemos que não é a mesma coisa. Claro. Porém, há uma correlação, entendeu? Quando nós falamos Pachamama, Mãe Terra, nós podemos fazer uma relação aqui também, enfim. Há muitos sentidos. É isso que a igreja no Brasil tem dado alguns passos. O próprio Papa Francisco, enfim, né, na Laudato Si, por exemplo, ele vai trazer alguns pontos dessas correlações. A presença da Pachamama lá era um processo de enculturação extremamente mal interpretado, mas enfim, não vamos nos aprofundar nessa questão, mas, entendeu? São passos que a igreja vai construindo. E é um processo que a igreja está observando hoje, que é o caminho que nós temos que seguir, né? Que a igreja... Não é o caso, né? Nós às vezes pensamos assim, um bispo sonhou, acordou falando. Não é assim. Sim. Por exemplo, o Dom Zenildo acabou de retornar há menos de um mês, há um congresso, uma reunião dos bispos da Amazônia, dos bispos do norte ali, porque é uma realidade totalmente diferente. Eu estava brincando com os irmãos do seminário, para conversar com eles, dar uma formação, né, um testemunho da minha realidade. Eu falo assim, é outra igreja, irmãos. Eu mudei de país. Sei. Eu saí do Mato Grosso do Sul e fui para outro país, chamado Amazonas, chamado Amazônia. Entendi. E ali a cultura é totalmente diferente. E aí envolve tudo isso, né? Entendi. Então, o processo pra gente entender, só pra você ter uma ideia, quando eu mudei pra lá, eu mudei dia 8 de fevereiro, cheguei em Borba, 8 de fevereiro desse ano. Eu fiquei 2 meses sem fazer praticamente nada. Eu falava com o padre, eu falei, padre, eu quero observar tudo. Agora eu não vou chegar impondo nada, formações e afins. Eu fiz um processo de integração à realidade de 2 meses. O padre falou, faz só de 1 mês. Eu falei assim, eu vou sentindo, a gente vai conversando. E ali, depois do primeiro mês, eu fui começando a colocar algumas coisas que o padre pedia de liturgia, formações e afins, né? Algumas experiências que nós trazemos daqui. Mas foi muito legal, importante esse primeiro passo para entender porque a cabeça é totalmente diferente, entendeu? Se eu chego com uma imposição da minha cultura, por exemplo, sou mato-grossense, então, com tantas culturas, né, que formam o Mato Grosso do Sul lá no norte, é muito diferente para eles. Entendi. Entendeu? Então, foi um processo bem legal, assim, que eu construí, lógico, incentivado pelos próprios bispos, pela própria experiência que eu já tinha feito em 2020. Nós ficamos 3 dias em Borba, que foi a sede, em formação com, na época, Padre Zenildo, hoje Dom Zenildo Auxiliar, Bispo Auxiliar de Manaus, só sobre isso. Ele nos ambientou a realidade amazônica. Aí ele falou, pode ir agora. Agora sai em missão, que vocês estão preparados, vamos dizer, já conhecem as realidades. Sim. Entendi. E o povo ribeirinho, a diferença que existe teórica entre ser ribeirinho e ser indígena, teoricamente. Porque pode ter indígenas que são ribeirinhos. Ou estou errado? Então, há uma distinção para nós. O indígena é aquele que mora, que tem... realmente tem sangue indígena. Perfeito. Não houve mistura, podemos dizer assim. É aquele que mora na aldeia, que segue os costumes, enfim. É questão cultural, aí volta, questão é uma cultura do indígena. O ribeirinho é aquele que já sofreu o processo de enculturação com tudo, vamos dizer assim, com o branco que também chegou, enfim, porque a realidade Sei.
Por isso Isso o aí, termo é isso aí. povos originários, né? Aham. Eles estavam ali. Então, houve já essa mistura, então é bem engraçado, assim. Você mora na cidade, vamos dizer assim, o Bruno Uhum. e a esposa moram na cidade. Aí você decidiu casar com ela e fala assim, não, eu não quero mais morar na cidade, eu vou morar na beira do rio. Perfeito. Então eu pego um barco, subo um tanto, ou mudo para uma comunidade já existente, ou o que acontecia às vezes, duas comunidades. Então, duas comunidades, a moça dessa com o moço dessa, casou, e aí eles formam uma nova comunidade. Eles mudam, desbravam um pedacinho ali, constroem a casa deles e ali surge uma família. Em Certo. torno disso vai se desenvolvendo. O filho do fulano casa com fulano, muda Vai pra lá. E etc. ali formam mini comunidades, normalmente de 5, 6 até 10, 15 casas ali reunidas. Normalmente de uma família só. Sei. Então assim surge, basicamente hoje, né, colocadas as comunidades ribeirinhas. Entendeu? Então são pessoas já que vêm de outra. Também há. Aí entenda, também há indígenas propriamente que fazem essa experiência, casam com outros e aí Vamos pra lá. vão para lá. Mas aí são ribeirinhos. Entendi. Essa é a distinção. O indígena pode morar na beira do rio, mas ele continua sendo indígena, dada a cultura, dada a realidade, afim, tudo e tudo mais que Entendi. compõe, né? Sim. Então, um indígena pode ser ribeirinho se morar num dessas comunidades. Sim. Mas Entendi. mas é muito mais o termo, né? Porque o indígena nunca vai deixar de ser indígena. Dado a cultura, dado, enfim, a raça e tudo mais, né? É a composição da pessoa. E o que você sente, assim, quando você tá lá e conversa, principalmente com os povos originários, o que você sente, assim, eles querem agregar a nossa cultura, ou pelo menos, eu digo, não vou dizer com a nossa cultura, mas a religião Sim. e os costumes que essa religião leva. Ou eles simplesmente não se importam tanto. O que você sente isso aí, cara? É porque eu sei que é um assunto polêmico. Sim, Me sim, desculpa sim. estar perguntando Não, isso. isso tranquilo, eu sou super. Mas é porque às vezes eu sinto um pouco dos indígenas que eu conheço que eles querem ter uma vida normal. Não querem, né, necessariamente ficar isolados, serem tratados como o governo trata. Até porque a terra, às vezes as pessoas não sabem, mas a terra indígena, né, seja quando é a demarcação de uma terra originária, Sim. ou uma aldeia mesmo, quando é demarcada, a terra é da União. Sim. A terra não é do indígena. Sim, sim. E que às vezes eu sinto que tem alguns, pelo menos os que eu conheço, falam, não, a gente quer ter uma vida civilizada, normal, etc. Né? O que você sente disso aí deles lá, os que você teve contato? Há realidades, né? Até dentro de Borba. Mas, por exemplo, há grandes aldeias, por exemplo, no Mapiá, que não falava para você, são pessoas que têm o processo de vir para a cidade, pagar as contas, enfim, tem a questão do Bolsa Família lá muito forte também. Então vem, por exemplo, receber o Bolsa Família, enfim. Mas eles querem estar na aldeia. Mas eu falo, há um sentimento. Mas nisso há um sentimento de pertença, eu acho muito interessante. Por quê? Qual é o processo que nós, por vezes, implantamos ou passamos? Tudo deve ser do nosso jeito. Claro. Entendeu? Então, qual que é a situação lá? Você vê claramente, fisicamente, na pessoa, vamos colocar assim, 60%, 70% das pessoas em Borba têm traços claros indígenas. Isso é muito claro para mim, que sou de fora. Lógico. Então eu consigo perceber. Até porque a gente tem. Eu sempre falo assim, né? Mato Grosso do Sul, por um lado, é muito parecido. Porque se a gente partir para o Pantanal, é uma mini Amazônia. Sim. Com suas diferenças, mas é uma mini Amazônia. A questão dos indígenas é muito forte. Em Campo Grande nós temos Marçal de Souza, uma aldeia enorme. Nós temos região de Miranda, Pantanal, muito forte. Bonito mesmo. Sul do estado, cara. Sul do estado, exatamente. Então a presença indígena é muito forte. Então qual que foi o processo? Há uma briga deles mesmo, eles não querem aceitar a questão indígena. O próprio indígena, às vezes, não quer ser considerado indígena. É isso que eu sinto. É esse sentimento que eu tentei expressar. Sim. Entendeu? Mas nada impede eles viverem na aldeia. Não nada impede. E há, inclusive, várias pessoas que querem continuar na aldeia. Eles têm a possibilidade de vir para a cidade, por exemplo, de algum modo se instalar, ok, mas eles preferem. Porque aí nós entramos na questão cultural, que eu acho fantástica, linda, e por um lado concordo que deve ser preservada. Por quê?
Eu e você, nós fomos educados como? Aquilo que eu falei no meu testemunho. Eu queria casar, ter uma boa vida estável financeiramente, ou seja, ter dinheiro. Ser engenheiro, por exemplo, né, que era a minha ideia a princípio, Sim. demandava ter um salário talvez aí de uns 7, 10 mil Sim. reais, dependendo da empresa onde eu estivesse, ou trabalhando para mim mesmo. Mas, então, uma vida estável, uma vida ok, né? Classe média alta, Claro, talvez, claro. aqui na nossa realidade de Campo Grande. Então, eu teria coisas boas, eu teria uma boa casa, então, manteria um status de vida, uma condição social, financeira, ok. Uhum. O ribeirinho, praticamente, ele não se preocupa com isso. Por quê? O ribeirinho não tem televisão. Normalmente se tem é aquela TV de tubo. Por quê? Ah, entendi. Você tá Entendeu? querendo dizer que assim, esse contato desse capitalismo de consumo, Acabou eles não tem essa influência. Por um lado, para alguns influenciou. Uhum. Porque, por exemplo, eles têm a TV de tubo lá, chegou 5, 6 horas, ligou o gerador, que nas comunidades ribeirinhas é gerador a diesel ainda, Uhum. aquelas distâncias que eu te Sei, falei, não consegue sei, chegar à sei. linha de transmissão e afim. Então, o gerador de diesel ligou, eu tenho 1h30 de televisão. Desligou o gerador, acabou a luz, eu durmo. Então, eu não tenho a necessidade de ter um celular muito bom. Uhum. Porque você não tem Intencional. rede, eu não tenho internet. Pra que eu vou ter um celular? Nossa, um iPhone de 10 mil reais, acabou de lançar, né? Um iPhone 16. Não tem sentido pra eles. Uhum. Não há sentido. Não há sentido eu ter uma roupa de marca. Pagar 400, 500 reais na roupa da Tommy, enfim. Sim. Que a gente, sim. às vezes, como na cidade, nós temos essa certa necessidade Uhum. de ter. O ribeirinho não precisa. Uhum. Porque a vida do ribeirinho, resumidamente, né, tentando fugir das... Claro. mas o ribeirinho acorda, toma ali seu café, sempre tem a farinha própria deles, é bem diferente da nossa, uma farinha mais granulada, bem mais dura do que a nossa. Come ali sua farinha, com café sempre, o café, e a farinha é essencial sempre. Batata doce, eles gostam muito do café, mandioca, para eles é a macaxeira. A mandioca é de fazer farinha, que é a mandioca brava. Uhum. Aqui tem o veneno, né, que pra gente, que faz mal. Enfim, ali toma o seu café e vai pescar. Ou vai caçar, ou vai coletar. Nesse processo, ele já consegue, ou na pesca, ou na coleta, ou na caça, o seu almoço e a sua janta. Uhum. Às vezes, você pega um animal grande, fica alguns dias ali. Mas eu não tenho geladeira. Eu não tenho eles não têm freezer. geladeira. Não. Porque Ah, eu por causa preciso de da luz, energia, né? exatamente. Por causa da energia. Então, há um conceito de vida extremamente diferente daquilo que nós temos. Porque para nós é muito fácil eu chegar ali agora e pegar uma água gelada Uhum. e tomar uma água gelada. Uhum. Foi até engraçado, a gente no meio da missão em 2020, nós encontramos uns meninos mais novos, uma juventude assim, 14, 15 anos, tomando tereré no meio da Amazônia. Uhum. Porque a cultura já chegou para lá também. Uhum. Foi alguém que apresentou para fulano que trouxe, enfim, e eles tomando com água quente. Porque não tem gelo. Nossa. Eu particularmente não gosto também. Virou quase um chimarrão. Eu falo assim, eu até brinquei com eles, eu falei, vocês voltaram à origem do tereré, que é pantaneira, que é para fritar água, não era gelada, era lá atrás, os pantaneiros tocando a boiada, usava para filtrar água, né, o tereré. Mas você vê, observando tudo isso, que é um processo que, isso é lógico, não é nem crítica, né? Mesmo que às vezes seja necessária a crítica. O capitalismo nos força a vivenciar um mundo em que nós temos que vivenciar. Por exemplo, o mundo numa cidade grande. Nem tão grande como Campo Grande, por exemplo. Que nunca um ribeirinho vai conseguir entender. Uhum. Assim como nós, às vezes, quando nós vamos para lá com o nosso pensamento exclusivamente, Isso não vai é- conseguir entender. Isso é claro. Aí você vai falar assim, cara, como assim você... Por que você não pesca muito, então, e vende esse peixe e compra um gerador que você pode... Ou junta dinheiro para ter... Talvez falando Aham. assim, né? Para ter o diesel sempre, para ligar deixar o gerador ligado. Ele fala, para quê? Se eu tenho água, se eu tenho alimento, se eu tenho a luz do sol para plantar, a macaxeira para fazer minha farinha, se eu tenho tudo que eu preciso ali, entendeu? Uhum. Então há meio que uma... Aí, como eu falei, já tem uma influência também do capitalismo, Não, com propriamente. certeza, com certeza. Até porque eles estão inseridos, né, nessa realidade. Que é bem diferente já da cidade, que já dá bem mais próximo da gente, assim. Mas é muito... Eu fico, assim, deslumbrado. É fantástico. Fantástico. Cara, mas e a igreja no meio disso tudo? Nesse choque de... É um pouco de antropologia isso aí, né? Sim. Nesse choque antropológico, assim, de
costumes e tal, os modos de vida. E aí, como que ele se encaixa nisso? Cara, a igreja ela tem um papel muito importante na Amazônia. Isso eu não tenho dúvidas. E eu consegui entender conceitos que eu ouvia se dizer. Inclusive, vou pegar aqui algumas Claro. anotações que eu trouxe, só para a gente conseguir, por exemplo, Papa Francisco, lá em 2015, na Laudato Si, ele traz a questão da água, ele traz a questão da biodiversidade, a perca da biodiversidade, a deteriorização da qualidade da vida humana, a degradação social, enfim, inúmeros pontos para aquela realidade, né? Na Laudato Si, por exemplo. Hoje eu consigo observar isso. E aí não é mais observar de Campo Grande para a Amazônia. Era observar da Amazônia na Amazônia. Certo. E aí é diferente. Por quê? A igreja na Amazônia, ela necessita ser profética. Em todos os sentidos. E aí o profetismo está ligado lá, muito propriamente, também ao cuidado humano-social. Porque imagina, lá é muito... Se nós às vezes achamos aqui muito dividido, muito desequilibrado socialmente, financeiramente, né? E aqui nós vivemos uma cidade rica, né? Claro. Particularmente. Campo Grande é pequena, uma cidade, é uma capital pequena, mas por um lado muito desigual. Muito desigual. Muito desigual. A Amazônia a desigualdade é muito maior. O rico é claramente muito rico e o pobre é claramente muito pobre. Certo. Não sei, não são dados oficiais, mas vou trazer aqui, né? Vamos dizer assim que 30, 40% da população de Borba, ou daquela região, não se reduzindo a Borba, viva quase única, exclusivamente com o dinheiro do Bolsa Família. Lógico que as pessoas trabalham, têm seus afazeres, mas tudo é muito limitado. Tudo é muito limitado. Então, torna ainda mais esse processo difícil. E a igreja entra onde aí, Cláudio? Em tudo. Em uma cidade como Borba, se nós formos excluir basicamente os ribeirinhos, focar só em Borba mesmo, a pastoral, a vida da igreja é basicamente igual a nossa. Questão de pastorais, questão de movimentos, questão de na cidade, né? Na cidade. Estou falando de um polo central ali, né? Que é Borba. Um polo central. Agora, aí a gente vai entrando cultura, é muito diferente, como a gente já pontuou, né? Então, a igreja ela tem um papel de... e aí é uma leitura do próprio Papa Francisco no seu pontificado, a igreja no Brasil com a CNBB, de respeitar a cultura e agregar naquilo que ela pode, respeitando a cultura. Ou seja, eu trago o sacramento. A catequese é igual a daqui, Cláudio? Não. Mas a catequese é igual a aqui. Aqui tem catequese, Sim. Lá também. Só que lá o catequista, que é da terra, que é dali, ele tem que ter um olhar diferente. Porque a cultura é diferente. Porque, por exemplo, o que acontece? Nessa paróquia onde eu estou, os padres, os 2, 3 últimos, são todos de fora. Fora da realidade. Se eu levo unicamente uma catequese daqui para lá e falo assim, vai implantar assim, não vai dar certo. Porque a cultura vai falar mais alto em algum Mas momento. um exemplo, assim, concreto com relação à questão da catequese, por exemplo. Tipo, o que nós temos aqui e que tem lá que daria errado. Porque, basicamente, qual que é o X da questão, né? Os padres provavelmente estão num processo de estudo para implementar uma catequese, fazer um bom subsídio de catequese a nível diocesana, lá, diocese de Borba, né? Onde estão os nossos grandes catequistas, referências? No Brasil, digo, doutores, teólogos que estudam a catequese. Sudeste e Sul. Basicamente está nesse eixo ali, né? Só que aí eu volto, a cultura é muito diferente. Se eu levo essa... e na escrita, por exemplo, a mentalidade é um sulista que está escrevendo, é alguém de São Paulo, é alguém do Rio que está escrevendo. Certo. Então, eu levo na cultura. O problema está no choque de cultura. Vamos para exemplos um pouco mais práticos. Ao mesmo tempo, o povo lá é muito disposto, isso eu achei muito engraçado, né? Na paróquia onde eu estou, por exemplo, nosso CPP é bem grande, Conselho de Pastoral, né? Paroquial. Nós temos quase 40 pessoas no nosso CPP. Então, mas se eu falo assim, gente, nós temos que organizar tal coisa, vamos fazer uma reunião domingo, 3 horas da tarde? O pessoal fala, vamos, e vai. Entendi. Aqui em Campo Grande,
é bem provável que não aconteceria a mesma reunião que acontece lá. É. Porque o pessoal ia falar assim, pô, eu trabalho a semana inteira, é o dia de descanso. O pessoal não. O pessoal está sempre muito disposto lá nesse sentido. Uhum. Então eu falo que nesse processo cultural, se eu levar algo daqui único e exclusivamente, vou dizer outra referência para nós. Uhum. O que está muito presente nas nossas festas de igreja, por exemplo? Uma pastelada depois da... Acabou a festa da igreja, o arraial, certeza, o que eles chamam de arraial, né? A festa aqui, a quermesse, enfim, que ainda a gente fala, é o pastel. Lá não pegaria nunca. Lá para eles, eu até brinco, né? É muito estranho culturalmente, eu falo para eles. Eles vendiam frango na mesa, que é um frango assado, para você comprar e comer. E tem o bingo do frango. Eu pago R$1, R$2 num bingo e jogo para ganhar o frango. Ô, louco. Isso é, basicamente, 25-30% da renda de todo o meu festejo é venda de frango. Se não for mais, 40-50%. De todo o meu novenário, de toda a festa do padroeiro da paróquia, da comunidade, se coloca nesse sentido. Entendi. O que para nós é muito diferente. É outra cabeça. O que a gente vende aqui? Um espetinho, um pastel, um hot dog. Um galeto, alguma coisa Um galeto, exatamente, que os padres fazem. Tava ficando bem famoso. Mas o que é tradicional nosso? Churrasco. É o churrasco do padroeiro, é o espetinho que tem ali, que dá o diferencial. Você percebe a diferença cultural? Sim. Então, aí eu falo assim, quando nós escrevemos alguma coisa, se eu pegar e escrever hoje, talvez dentro da cultura eu consiga me adaptar muito mais fácil. Porque aquilo que eu falava para você antes de iniciar, né? A relação do Cronos e do Kairos, lá o Kairos é muito mais presente. O tempo que eu tô vendo o sol se pôr. Por exemplo, o Ribeirinho tem muito forte isso. Aquilo que eu falei do Ribeirinho, né? Então chega à tarde, beleza. Já almoçou, ali todo mundo vai parar e jogar bola. Nas comunidades ribeirinhas é unânime. As mulheres, das mais velhas das mais novas, e os meninos todos também, todo mundo joga bola. Você tá brincando? É muito legal Jogam isso. futebol, cara? Jogam futebol. Tem campo sempre nas Mas comunidades. depois do almoço? Não, isso lá pelas 4, 5 horas da tarde. Entendi. Então 4, 5 horas da tarde, baixou um pouquinho o sol, todo mundo jogando bola. Mas mesmo durante a semana? Tudo. É porque pro Ribeirinho... lá, Você vê como é que é a nossa cabeça, é legal. Eles vão almoçar, depois já... Exato. Entendi. Então, tipo assim, tem esse outro processo. Então parou, beleza, jogou a bola, aí todo mundo vai tomar banho. A maioria, por exemplo, normalmente divide, né? Vai os homens para um lado, as mulheres para o outro, mas no Rio sempre. Rio subiu, trocou de roupa, assistia a novela, assistia o jornal, e é aquilo. E outro dia. Entendi. Você entendeu que não tem o nosso processo, por exemplo, de eu sair do trabalho, eu vou ter que pegar o ônibus agora, ir para um terminal e ir para casa. Ou eu vou ter que passar por todo o processo do trânsito. Em Campo Grande não é tão forte isso, mas já se tem, né? Lá não se tem isso. Então Não, se entendi. volta, né? Você viu? É o processo cultural, ele vai permear tudo. E a questão da evangelização, principalmente na cidade, obviamente que é de uma forma. Quando você vai para os lugares mais afastados, é de outra forma. Sim. Como que vocês fazem essa evangelização? Num lugar, num povo ribeirinho, por exemplo. Vocês chegam lá e começam a falar, ler a Bíblia. Ou começam a falar de Deus. Como é que funciona a evangelização? Primeiro contato, né? Não vou nem dizer o primeiro contato. Mas quando já se tem alguma comunidade, por exemplo? Uma comunidade e tal. Porque o primeiro contato é muito difícil, né? Muito difícil. É querigma, né? Fala, sim. Muito difícil. Agora, inclusive eu sempre quis falar com um jesuíta para entender isso aí, como é que era feito esse negócio. Sim. Porque você imagina chegar naquele povo, aquele indígena, que está isolado, completamente isolado, o cara não te matar. Sim. Aí você chega falando, tem um Deve ser Deus muito aqui, não, doido, deve ser a sentença de morte, né, Cláudio? Até porque não, tipo assim, não falava a mesma língua, né? Deve ser realmente a experiência como é que muito... os caras faziam isso? Coisas de maluco. Mas assim, como é que vocês fazem essa evangelização? Como é que eles fazem lá desses povos mais afastados? Sim. Como é que vocês promovem isso aí? Então, a própria Diocese de Borba, ela tem algo que nós chamamos de missão itinerante. Há uma lancha, também um barco, quando necessário, que vai em missão rotineiramente, passando na diocese toda, onde é necessário. Então, se estrutura um calendário de missões, normal, sempre 2 vezes no mês ali, se não até mais, mas sempre 2 vezes no mês. Sai um grupo, um padre que é o responsável por essa equipe itinerante, e alguns leigos aí, 8 leigos,
músicos, catequistas, ministros extraordinários, que saem com esse grupo para a evangelização. Então, como que é o processo que acontece propriamente, né? Se chega na comunidade, um dos primeiros passos é a catequese, sempre. Formações. Mas aí, ao mesmo tempo, há uma diferença para a nossa realidade. Por quê? Há um nível de instrução das pessoas, nós temos que entender, né? Muito mais difícil do que aqui. Às vezes as pessoas nunca tiveram contato com a escola, por exemplo. Uhum. Isso é por causa disso. Sim, sim. Sabe ler e escrever? Exato. Basicamente sabe ali, às vezes, assinar alguma coisa ali, alguma coisinha. Então, qual que é o processo? Se chega e se vai ensinar o básico da nossa fé, às vezes. A rezar o Pai Nosso, a rezar a Ave Maria. E ali se faz uma catequese extremamente simples, em todos os sentidos. Quem é Jesus? Deus Pai, o Filho, o Espírito Santo. Sabe? Quem é Nossa Senhora? De forma muito simples. Uhum. Por isso que eu falo que é importante, por um lado, eu já usei algumas vezes a correlação Tupã, entendeu? Entendi. Isso é importante porque eu estou entrando na cultura da pessoa. Quando nós falamos em enculturação de verdade, isso não é o Cláudio está falando, é a igreja. A enculturação de verdade está na verdade. E nós, como católicos, queremos que a verdade está plenamente revelada na igreja católica. Claro. Nós somos guardiões desta verdade. Então, nós usamos paralelos nesse processo de enculturação que a igreja propõe no Brasil, Papa Francisco de modo geral também, mas está nesta revelação, então. Você olhar a revelação, correlacionar com a cultura do indígena, do ribeirinho, e aí conseguir apresentar para ele. E aí eu consigo fazer o processo de enculturação de forma mais sadia. Talvez menos polêmica do que nós vemos na rede social, por exemplo. De falar, lógico, aqui eu acho que você consegue entender. Não cobro de você concordar. Mas, por exemplo, não é entendível a atitude do Papa Francisco, talvez de colocar ali um ícone da realidade da cultura indígena. E aí eu olho e falo, beleza, o indígena olhando, né? Nós tivemos uma atitude totalmente diferente. A mídia, enfim, alguns formadores de opinião tiveram um olhar bem destrutivo daquela situação. Mas o que eu vejo, uma leitura minha, daquela realidade do Papa? Pô, tô trazendo isso é enculturação. Uhum. Tô trazendo uma coisa que é deles. Eu não tô falando que aquilo ali é Deus, eu não tô falando que aquilo ali é Nossa Senhora, que fizeram a correlação, não é isso. Uhum. É realmente entender que aquilo ali é algo que eles valorizam, que é da cultura deles. Uhum. E que minimamente, ou no mínimo, né, esse seria o termo, tem que ser respeitado por cada um de nós. E o Papa só tem trazer, tentando trazer isso, né? Para ajudar nesse diálogo, que é um grande desafio. Com certeza, né? É o que você falou, uma coisa é você evangelizar pessoas que têm um mínimo de capacidade de entender aquilo ali. Sim. Né? Outra coisa é uma pessoa uma realidade completamente diferente da sua, e você levar uma Bíblia e falar assim, é isso. Né? Com nomes do Antigo Testamento. Exatamente. Que eles nem vão conseguir falar aquilo lá. Exatamente. Exatamente. Não é. E aí você resolveu, agora você tá de férias. Sim. Uhum. Vim para essa ordenação. E aí você vai voltar para lá. Retorno para lá. Já por agora. Retorno semana que vem. Semana que vem já tô lá de novo. Pô, então deu certo a gente gravar, porque senão a gente ia gravar mesmo, então. Deu muito certo. Nossa, eu não sabia que você resolveu, porque a gente tava aqui assim... Não. O pessoal até achou que vai dar de férias, assim, tempo aqui vai dar 17 dias, se eu não me engano. Entendi. Do tempo que eu vim pra lá, eu vou ficar aqui e retornar. E você já viu a família, seu pai? Sim, estou em casa. Tô aproveitando bastante a família. Matando a saudade da família, dos amigos. Ótimo. E, Cláudio, eu... Sinceramente, cara, da minha parte, eu queria agradecer muito você ter vindo aqui, expor uma realidade, assim, completamente diferente. Tem muito assunto, talvez, digamos, polêmico, que a gente poderia entrar, mas que eu prefiro nem entrar nesses assuntos, porque, assim, você é seminarista, eu entendo esse processo, está no processo de formação, e Deus me livre desse guarde, a pessoa... Cláudio deixou de ser seminarista por causa do ética, que eu fecho ética. Eu falo, Deus me livre, eu fecho o podcast. Então, mas assim, realmente é porque tem muitos assuntos polêmicos, né? Quando você fala de povos originários, dos ribeirinhos, essa
essa concepção da igreja, fazer um trabalho social. Você falando aqui, eu consigo entender. Sim, De verdade, Cláudio. sim, sim. Eu consegui entender, eu falei, pô, eu entendi realmente. É um choque cultural Muito, muito muito grande. grande. Mas é o que você falou. A mídia, essa galera, Sim, ela vem e maceta, cara. sim. Fala, já liga isso com a TL, que não sei o Exatamente. quê, pá, e o negócio fica feio. Sim, Então, há um processo assim, a gente falava, né? Porque, por exemplo, há uma liberdade na internet. Por exemplo, o podcast vai ter uma certa claro, duração, pode fazer corte do que quiser. Então, isso, talvez até uma fala minha que mal é, interpretada, retirada do contexto, mal interpretada, pode ficar pode ruim. gerar N situações. Você falou algo muito interessante, e é muito legal, a gente comentava isso antes de iniciar o programa, né? Aquilo que eu falava da igreja ser profética, Uhum. uma coisa que eu consegui entender, e volto, não precisam concordar ou Claro, não, mas quando nós falamos, e é muito comum hoje, os mártires da Amazônia, muito criticado por alguns, porque há uma associação, às vezes verdadeira, às vezes não, dessas pessoas, por exemplo, com uma linha mais libertária, teologia de libertação, enfim. Uhum. Mas eu consegui entender o processo, isso foi muito legal. Certo. Lá dentro do congresso ano passado, Congresso Missionário Nacional, que aconteceu em Manaus, o 5º congresso, fantástico. Você estava lá? Eu estava lá. Que Estava lá em legal. novembro ano Ó. passado. Foi uma experiência única para mim. Uhum. E ali eu consegui entender, por exemplo, os mártires da Amazônia. Quem são os mártires da Amazônia, para a gente resumir? O que é o mártir? É o testemunha, na tradução mais simples possível, é aquele que testemunha a sua fé. Ou melhor, testemunha algo, vamos dizer assim. Os mártires para nós são aqueles que testemunham a nossa fé, defendem a nossa fé, e os mártires mais conhecidos são aqueles que são os mártires de sangue, né? Que doam a sua vida Certo. pelo bem da igreja, pela defesa da nossa fé, pela defesa da verdade. Enfim, hoje há-se muito, por exemplo, alguns expoentes católicos no Brasil têm sido mártires, pois estão sendo perseguidos e silenciados. Uhum. Isso é algo comum que a mídia faz, há um Certo. processo, né? É muito, muito grande. Mas os mártires, provavelmente da Amazônia, quem são eles? Ou melhor, o que eles fazem? Eles são homens e mulheres, como a mim, a você, que vão para a realidade lá, normalmente missionários, a maioria das vezes missionários, mas também homens daquela região que entendem o processo, né? Uhum. Porque é necessário isso. Que se levantam normalmente contra a injustiça social. Contra isso que nós falarmos, né? A diferença social. Dom Helder Câmara tem uma frase muito legal que eu gosto. Uhum. Que ele fala assim, quando eu alimento os pobres, né? Tô parafraseando, não vou lembrar a frase exatamente. Quando eu alimento os pobres, me chamam de santo. Quando eu pergunto por que eles são pobres, me chamam de socialista, comunista ou qualquer coisa do tipo. Por quê? Quando eu dou o pão para aquele que precisa, muito, meus parabéns, Cláudio, palmas. Uhum. Quando eu pergunto por que ele está passando fome, porque, né, às vezes a gente só olha a pessoa, o morador de rua, não enfim, olha a causa. não olha a causa, olha só o fim último. E aí, quando eu pergunto, gera toda a polêmica, gera discussão. Então, por muitas vezes são taxados, né, com inúmeros carimbos, selos de N situações, porém, eles são homens e mulheres de coragem. Como nós falamos, né? Aqui Mas os mártires, só para ficar claro, Sim. eu também não sei. Os mártires da Amazônia, eles não são mártires da igreja. São coisas... São... enfim, porque, tipo assim, o que é? O mártir, ele só é reconhecido, né? Perfeito. Por exemplo, o mártir, e, por exemplo, São Jerônimo, ou, enfim, os apóstolos, mártir, que são mártires, Pedro, foi mártir reconhecido, santificado. Uhum. O mártir da Amazônia, eles são pessoas normalmente da igreja. São padres, certo. são freiras, são leigos, missionários. São pessoas que se levantaram contra essa injustiça. E aí, há inclusive processos de beatificação em Roma dessas pessoas. Uhum. Porque hoje se entende, e de forma muito mais clara no pontificado do Papa Francisco, que é necessário a luta também social para essas pessoas. Porque aquele povo não tem voz. Entende? Uhum. E aqui não é um discurso meramente solto, porque eu estou inserido na realidade. Uhum. Quando nós falarmos de algumas coisas, por exemplo, a exploração de ouro no Rio Madeira. O Rio Madeira que passa na frente de Borba. A exploração do Rio Madeira, ela não é de hoje. Ela é de pelo menos 100 anos aí para trás.
Uhum. E hoje é muito claro, o Rio Madeira é o segundo maior rio do Amazonas, da bacia do Amazonas. Entendi. Só perde para pro Amazonas mesmo, que é o maior. Então, se tem exploração de ouro ali, a contaminação do rio hoje, que não é própria para o consumo, a água do Rio Madeira, por causa da exploração do ouro. Se uma pessoa se levanta realmente, publicamente, vai para o Ministério Público, faz uma denúncia, a chance dessa pessoa ser perseguida e até mesmo morta é muito grande. Cláudio, por que comprar essa guerra? Por que os mártires da Amazônia, aquelas pessoas, compram essa guerra? Porque está diretamente ligado à vida da pessoa. O ribeirinho depende do rio. Uhum. Eu te falei que o ribeirinho depende do rio para transporte, para se locomover e para se alimentar. E para beber água, que é a base da... Tanto que há ribeirinhos no Rio Madeira que tem que andar 3, 4, 5 quilômetros para dentro da mata, achar uma nascente e pegar água dali. Porque o rio está poluído. Entendeu? Então os mártires se levantam muitas vezes contra a exploração sexual, tráfico de pessoas, enfim, realidades que infelizmente acontecem. Então esses são os homens, eu falo de coragem. Eu até brincava, né? Nós somos uma geração de fracos. Sim. Não é essa a palavra que eu usei nos bastidores, mas são de fracos. Nós, infelizmente, nós não temos a coragem e às vezes até mesmo criticamos esses homens. Falando que não é papel da igreja, assistencialismo. E até eu muitas vezes falei isso sem conhecer a realidade. Mas é diferente estar lá. Não é assistencialismo. É o básico. Você está falando da água, é essencial para a vida de todo mundo. Me afeta também. Mas afeta outros milhares de pessoas que não têm voz. Não têm estudo. Mas então, assim, a igreja considera esses mártires da Amazônia pessoas ligadas à Igreja Católica. Sim. Ah, entendi. Então, sim. Não é uma pessoa assim, eu defendo as injustiças, eu defendo a justiça, né? Sim. Contra as injustiças. Eu não tenho ligação nenhuma com a Igreja Católica. Não, é porque normalmente quando nós falamos de mártir dentro da igreja, são religiosos, padres, leigos, que se levantam contra essas desigualdades sociais e por vezes acabam realmente mártires, mortos. Dado esta... Como eu falei, se você realmente se levantar e fazer uma denúncia real, você vai ser perseguido e corre muito risco de vida de verdade. E isso é hoje, né? Isso é exatamente hoje. Então, mas você só vai conseguir entender isso, talvez, como nós estávamos brincando, né? Não, é interessante você trazer isso, cara, porque é uma realidade cultural muito diferente, que às vezes a gente acaba, por exemplo, eu... De verdade, tinha uma opinião meio diferente disso aí, entendeu? Sim. Mas você está falando de uma forma que dá para entender. Sim. Entendeu? Não, veja, não é nada de ser TL ou não. Não, até não tem, tá muito longe disso. Até porque eu não sou, e eu tenho certeza que você também não é, pelo seu posicionamento aqui, isso já ficou bem claro. Mas é uma questão de, ter o básico. O básico é ter uma água para beber, né? Sim. É até interessante, nós falamos isso, né? Por exemplo, a própria teologia da libertação é uma linha teológica dentro da igreja. Nós temos embasamento para isso. O que precisou ser... Eu até brinco, né? O que precisou ser condenado da teologia da libertação, os santos padres já fizeram. Então, inclusive, se eu me posicionasse aqui, eu sou um teólogo, eu sou um estudioso da teologia da libertação, não haveria problema nenhum, ou não deveria haver, né? No mínimo, a questão do respeito. Por quê? Lá na Amazônia, eles fizeram um trabalho fantástico. Os teólogos da teologia da libertação, sim. Eles fizeram um trabalho de evangelização, de entendimento da causa social, de o que eles chamam de o pé no chão, realmente ter os pés fincados no chão e entender tudo isso, né? Porque hoje nós passamos por um processo de eu quero ser aquilo que eu vejo na TV, ou eu vejo nos meus livros de história. E aí o que o Papa Francisco bate, e os meus formadores com muita razão batem no ponto. Eu não posso ser um padre de 1800. E aí muitas vezes se leva, estão criticando a batina. Não é isso. Por exemplo, Dom Dimas não liga se o padre usa batina ou não, usa clésima. Até na Arquidiocese de Campo Grande, pelo menos metade dos padres, se não mais, usam alguma veste clerical. Isso não tem problema nenhum, não é isso que vai definir ou o caráter ou a religiosidade do sacerdote. Mas, infelizmente, hoje, de modo geral, há uma ligação ao estético. Né? Nós vamos ver isso. Também na Amazônia, há um estético, por exemplo, o anel de Tucum é muito famoso.
e ao seu Nossa. sentido. Nossa, Ao seu sentido, isso. sim, sim. Um padre que usa um anel de coco Exato. O que a já gente já liga vai fazer? assim, pô, cara, até na Exatamente. hora, eu pelo Faz menos. uma associação. E eu entendo. E tá tudo bem. Assim como se nós olharmos para um padre de batina, às vezes nós vamos associar o quê? Talvez a missa em latim, a um Super ultraconservadorismo. conservador, O que acontece com o padre Marcelo, que veio aqui também, né? E aí você conversando com ele, você vai ver que não é nada disso. nada Então, disso. é interessante, eu gosto muito, né? Como estudioso da área da comunicação, observar tudo isso. É muito legal esse processo. E na Amazônia também não é diferente dessas realidades, né? Sim. Então é muito engraçado ver, e eu gosto de observar o todo, o macro, que a gente fala na filosofia, né? Por isso que eu falei, eu me afastei 2 meses e observei o todo, tudo que acontecia ao meu redor, tudo da paróquia. E aí eu consegui realmente entender cada grupo, como que cada um pensava, e aí fica mais fácil você fazer um trabalho pastoral efetivo, né? Que eu sempre bato nesse ponto, né? Fazer uma pastoral por fazer não faz sentido. Na Amazônia, muito menos. Fazer uma missão por fazer, estar lá para agradar o bispo, para os formadores, para os formadores falar, olha que legal, o Cláudio foi para a Amazônia, não é isso. Eu preciso voltar de lá, e eu postei no Instagram, alguns vieram até brincar comigo, né, no privado, eu falava assim, a Amazônia me moldou em algumas coisas, mais do que a minha vida toda, em alguns sentidos. Por quê? Lá eu consegui entender o que é essencial para o meu futuro sacerdócio, e me entender como pessoa realmente. Entender as pessoas, entender as dificuldades e as facilidades das pessoas, né? Aquilo que ela tem nos oferecer no serviço. Então, foi um processo antropológico para o Cláudio fantástico. Aí o pessoal fala, nossa, às vezes, né, o pessoal do CPP, alguém comenta, algum padre, como você tem ajudado a nossa diocese? Aí eu falo, vocês não sabem o quanto vocês têm me ajudado. Porque, querendo ou não, nós temos uma formação aqui muito densa, vamos dizer assim, né? Nós somos muito bem formados na Arquidiocese de Campo Grande, aqui no nosso regional, pelos nossos formadores. E graças a Deus, assim, eu vejo... Isso é essencial. Eu sempre falo isso. Os formadores aqui todos estão de muito parabéns, porque os padres que nós temos aqui, várias pessoas que já vieram aqui de fora, falam assim, vocês estão muito bem servidos. Várias pessoas, assim, aqui são padres realmente muito bons, graças a Deus. E Dom Dimas valoriza muito isso, né? Nós tivemos muitos padres desde 2012, ali 11, quando ele assumiu, formados em Roma, por exemplo, que fizeram teologia ou que estudaram posteriormente. Isso dá uma base muito boa para nós, né? Isso é essencial. E o Dom valoriza muito. Se você chega no Dom e fala, Dom, eu quero fazer uma pós. Dom, eu tenho um curso em tal lugar. Ele vai, incentiva, ajuda, colabora, enfim, né? Isso é muito importante para nós. Isso eu tô percebendo lá também. Eu falo, conversando com um padre amigo aqui, eu já falava assim, é importante fazer uma boa teologia. Isso eu tô entendendo mais do que nunca. Então eu preciso voltar no que vem com essa cabeça, né? Por um lado, terminar bem a teologia para poder servir bem depois. E aí que tá o sentido para mim, né? De tudo isso. Com certeza. Dessa entrega. Mas, Cláudio, obrigado mesmo por você ter vindo. É um enorme prazer recebê-lo aqui. As portas aqui estão sempre abertas. Obrigado. Você já fez algumas indicações pra gente. Com certeza vamos entrar em contato com essas pessoas. A gente sempre agradece muito também por isso. E a gente sempre deixa esses minutos finais para o convidado. Então, às vezes, você quer dar algum recado, seja de Borba. Não sei se alguém de Borba vai assistir isso tomara aqui. que sim. Eu vou mandar para eles também. Mas quer dar algum recado, seja da arquidiocese daqui ou da diocese de lá, ou queira falar algum recado de vocacional, enfim, esses últimos minutos é com você. Ótimo. Então, só um agradecimento, logicamente, né? Meu bispo, Dom Dimas, pela oportunidade. Também sabe que eu estou aqui. Dom Zenildo, bispo de Borba, um grande bispo. Um bispo assim com um coração realmente missionário. Eu estou aprendendo muito, muito, muito com ele. Aos padres de Borba, todos aqueles que colaboram, o CPP, todos os amigos lá que estou fazendo em Borba, tem sido uma grande experiência. Eu deixo de recado para nós nesse mês missionário de outubro, qual a igreja reflete a missão como um todo, também voltando um pouco a setembro, que a igreja precisa de padres. A igreja precisa hoje, como nos diz alguns padres da internet, homens de coragem, homens realmente jovens, moços, adolescentes, pré-adolescentes, de coragem. Talvez eu não seja o maior exemplo de coragem para ser seguido, mas nosso Senhor Jesus Cristo
nos aponta, a história da igreja nos aponta grandes santos que se levantaram diante dessas realidades, que ouviram o chamado de Deus, primeiramente a ser santo, segundamente, nesse segundo ponto, a realmente seguir o que o coração de Jesus quer para nós, o que Deus quer para cada um de nós, ou seja, a nossa vocação. Então é o apelo final que eu faço aos jovens, moças e rapazes. Se dediquem ao chamado de Deus. Deus tem um chamado para vocês. Não sou eu quem digo isso, é a igreja que nos mostra. Então, como diz Frei Gilson em uma música, deixa Deus sonhar em ti. Um dia lá atrás, o Cláudio, em um momento de coragem, deixou. E hoje ele se encontra lá na Amazônia, vai terminar o seu processo. E agradeço muito a Deus por ele me usar, apesar das minhas fraquezas. E, jovem, ele quer te usar também, apesar das suas fraquezas. Você que está ouvindo, assistindo esse podcast, Deus quer te usar e talvez te levar muito mais longe do que eu estou indo, né? O lema do ano passado do congresso era da igreja local aos confins do mundo. Eu brincava que eu saía da minha igreja local, a Arquidiocese de Campo Grande, a um dos confins do mundo, né? Que é a Amazônia. Mas também tem muitos lugares que necessitam de homens, mulheres de coragem, futuros sacerdotes, futuras religiosas e religiosos, para o bem da igreja, né? Para o bem do povo de Deus. E é isso. Como eu comentava com você, eu não troco por absolutamente nada o que eu estou vivendo. Porque eu sei que eu estou vivendo os planos de Deus e é isso que importa. Eu poderia estar mais feliz, humanamente, talvez sim. Eu poderia estar melhor financeiramente, sem sombra de dúvida. Talvez já teria concluído minha faculdade, estaria trabalhando. Isso com certeza. Porém, eu não estaria tão contente, tão feliz, fazendo qualquer outra coisa, se não fosse a vontade de Deus. E é isso que importa. Nada mais importa a não ser o que Deus tem para cada um de nós. Jovem, tenha coragem, tenha força. Deus tem um plano para cada um de vocês que estão assistindo. Para nós, cada um de nós. E Ele quer cumprir. Basta só você, mesmo você, o mais medroso, em um momento de coragem, dizer sim. E Ele há de fazer a sua obra na sua vida e transformar, sem dúvida, às vezes com a sua vida, a vida de muitas pessoas. Valeu, Cláudio. Um abraço. Obrigado. Falou, tchau, tchau.